Chegaram os fariseus então até Jesus e lhe fizeram uma pergunta para pôr à prova se era permitido ao homem repudiar a sua mulher. Ele respondeu: o que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus: foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu essa lei. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois não serão senão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Esse evangelho está no livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 15. Esse é um assunto bastante espinhoso, né? E a finalidade desse vídeo não é falar a respeito dos casais de segunda união, isso é outra questão, é falar a respeito de você que está pensando em se unir à sua esposa através, né, do santo matrimônio, e para você que vive, né, o matrimônio. Aqui nós vemos que existem dois tipos de almas que buscam Jesus. Aquelas almas que buscam a libertação através da doutrina de Jesus, né? Aquela multidão, buscam a cura, buscam a libertação. Mas também existe aqueles fariseus, doutores da lei, aquela galera da elite que está ali tentando pegar Jesus num calcanhar de Aquiles sempre para derrubá-lo. E essa pergunta aqui é uma armadilha. Porque, veja, a pergunta é se pode separar o casal. Se o homem pode dar carta de divórcio à mulher. Então, se Jesus falasse que era permitido por conta de Moisés, eles diriam que Jesus está falando contra a lei de Deus, porque Deus ordenou que não era para separar o que Deus uniu. Em contrapartida, se ele falasse que não era permitido, eles falariam: mas então você está contra Moisés. Então, Jesus, na sua sabedoria divina, né, responde com uma outra pergunta, colocando eles também numa sinuca de bico, né? E vai dizer: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu dar a carta de divórcio. A carta de divórcio, falando assim, parece uma coisa simples. Parece que é uma coisa que eu pego na minha caneta ou uma pena e escrevo: olha, estou me separando da fulana porque eu não quero mais viver com ela. Pronto, acabou. Não era assim. O termo técnico para essa carta do divórcio era chamado de libelo. Esse libelo, ele tinha que ser escrito em hebraico. E para os judeus não era permitido escrever em hebraico. Só era permitido escrever em hebraico os doutores da lei, esqueci agora o nome técnico, os escribas, né? Só eles poderiam escrever esse libelo, fazer esse processo, porque era um processo. Porque Moisés não queria que o homem se separasse da sua esposa, então ele colocou ali uma espécie de freio e contrapeso. E esse não era um processo tão simples, então você tinha que ir até o escriba, né, e colocar tudo isso, e era um processo um tanto quanto demorado, e nesse meio tempo os próprios escribas, né, formavam uma espécie de conselho e davam conselhos para eles não separar. E muitos desistiam da ideia da separação, de dar carta de divórcio para uma mulher, nesse processo de escrever esse libelo. O grande problema que a gente vive hoje é que a gente não leva em consideração a primeira carta aos Coríntios, que diz, capítulo 7, versículo 29, aquele que tem esposa viva como se não tivesse. São Beda vai dizer que o primeiro efeito das núpcias é unir duas, a fazer de duas uma só carne, que seria a castidade unida ao espírito. O grande problema, nós vemos isso lá no livro de Tobit, é que o anjo Rafael vai dizer assim, que aquelas pessoas que unem a sua mulher, aquele homem que se une à sua mulher sem uma vida de oração, está equiparado aos animais. Nós não somos como animais. Veio a revelação industrial, veio a revolução sexual. Depois da revolução sexual, a coisa degringolou. Por quê? O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que o sexo ele é unitivo e procriativo. O sexo deve ser feito de uma maneira aberta para que haja, como diz aqui no versículo 15, que Jesus vai falar: deixai vir a mim as criancinhas. Num sentido figurado, também nós podemos comparar a essas criancinhas que estão sendo, que não vêm ao mundo,
por conta desses métodos anticoncepcionais. É claro que tem que haver uma conscientização, o casal tem que ver quantos filhos pode ter, existe um método natural para que haja um espaçamento entre um filho e outro, existe todo esse processo que deve ser levado em conta. Mas o grande problema é que foi dissociado o sexo, né, da função a qual ele foi proposto por Deus para que haja o santo matrimônio. Então, é preciso que nós entendamos que é preciso buscar a Deus acima de tudo, nas penitências, nas orações. Porque se você se casar com a intenção de ser feliz, cara, você não vai ser feliz. Se você se casar com a intenção de fazer a tua esposa feliz, você não vai conseguir, porque só Deus. Santo Agostinho já dizia, nossa alma está inquieta enquanto não descansa em Deus. A nossa felicidade deve estar em constituir uma família e levá-la ao céu. Como fala em Efésios 5, o homem deve levar a sua esposa ao céu, sem mancha, sem mácula. Por isso é preciso que nós saiamos dessa esfera de mundo sexualizado que está aí à flor da pele, ou nós jamais conseguiremos manter um casamento. Sem oração, sem Deus, nós jamais conseguiremos manter o nosso casamento. O nosso objetivo tem que ser o céu, senão de nada adianta. Deus te abençoe. Bom domingo.